Irmãos da Embrave, a paz de Jesus a todos vocês. Já faz algum tempo que eu sinto no meu coração o desejo de trazer uma palavra para a igreja e para os amigos, talvez, que nos acompanham, que têm estado ao nosso lado, que gostam da igreja, alguns membros que mudaram, são distantes e que costumam acompanhar também os nossos trabalhos. Então, há muito tempo que eu tenho o desejo de fazer esse pronunciamento para a igreja, e eu agora entendo que é oportuno o momento para nós fazermos esse pronunciamento, e visto até de que todas as situações pelas quais nós temos passado aqui como povo brasileiro. Muita coisa, os irmãos me permitam, eu vou estar lendo aqui do lado, acompanhando aqui no meu computador tudo aquilo que eu quero repartir com vocês. Então, em primeiro lugar, a paz de Jesus a todos vocês. O ano passado, irmãos, em 2019, nós iniciamos um processo através de uma série de estudos que foram um investimento que nós fizemos numa área ou em áreas da igreja que necessitavam mudanças. Muitas áreas da igreja estavam paradas, inativas, e algumas que necessitavam um despertamento para o verdadeiro sentido da igreja, na missão da igreja. Então, todo esse trabalho nós começamos a esquematizar no finalzinho do ano de 2018, já fruto também de um trabalho de pesquisa, de conversas que nós estávamos tendo com alguns colegas pastores e que também buscavam algumas alternativas para a igreja na área da evangelização e da própria existência da igreja como igreja cristã, como igreja evangélica. Então, no finalzinho de 2018, nós começamos a fazer essas perspectivas, traçar essas perspectivas. Nosso planejamento era 2019, o ano de 2019, estudo e a possibilidade da implantação da visão missional. Então, o nosso objetivo era 2019, estudo e a possibilidade da implantação da visão missional. Então, começamos a trabalhar em cima disso, com erros, com acertos, como tudo acontece na vida da gente, É difícil você pegar alguém que só tem acertos e pior ainda alguém que só tem erros. Então, nosso objetivo era esse, 2019. Para 2020, a ideia era a aplicação de uma parte das ações estudadas. Então, parte de algumas coisas que nós vimos e que eram possíveis serem colocadas em prática, esse era nosso planejamento para o ano de 2020, em algumas áreas da igreja. E em 2021, a implantação de uma segunda fase do trabalho, principalmente na área da evangelização externa. Então, com tudo aquilo que nós começamos a ter assim, a visão, lá em 2018, finalzinho, estudamos em 2019, tínhamos em mente colocar algumas coisas para serem ajustadas agora, algumas arestas em 2020. A nossa ideia era, em 2021, fazermos a implantação desse trabalho através da evangelização externa. Durante os estudos, tivemos a saída de algumas pessoas da igreja, ocorrida entre setembro de 2019 até dezembro do mesmo ano. Algumas, inclusive, que faziam parte de alguns desses projetos. Isso contribuiu para que alguns quadros fossem revistos e também um replanejamento geral que já começou com a emancipação da nossa congregação em Guaianazes. Então, com esse processo e essa saída de algumas pessoas da igreja, então eu restringi um pouco as minhas ações extra e brave. Então, uma das iniciativas foi chamar o irmão Lameu, conversamos com ele na possibilidade da igreja continuar lá
sem uma cobertura direta, vamos dizer assim, se é que essa palavra existe, eu não acredito nessa palavra, né? Mas sem assim uma proximidade maior da IBRAVE aqui. Isso nós chamamos de emancipação do trabalho. Então damos uma emancipação à congregação. A igreja aqui, ela se reuniu em assembleia e resolveu abençoar a vida do irmão Lameu com a venda daquela propriedade onde a igreja se encontra, a venda praticamente em pagamentos parcelados, praticamente uma doação que nós fizemos para o irmão e para a família dele. Então, dessa forma, uma responsabilidade direta que eu tinha sobre as minhas costas, né? Assim ela aliviou um pouquinho para que os outros projetos pudessem ser colocados. Então o pastor ficou com uma responsabilidade a menos e consequentemente com um pouquinho mais de tempo para se dedicar às mudanças internas da IBRAVE. Quando entramos no ano de 2020, começamos a colocar em prática um mínimo de mudanças, ou seja, algumas coisinhas começaram a se encaixar, visto que o mês de janeiro e uma parte de fevereiro são meses onde muita gente viaja e tal, e nós sempre temos uma dificuldade para colocarmos o nosso planejamento. Nós somos afetados, né? Afetados como igreja no Brasil, não foi só a IBRAVE, pela ameaça do vírus chinês que chegou aí, trazendo uma série de confusões, né? Aí a gente começou a ver politicagens, começamos a ver aí vidas sendo ceifadas de forma imbecil, por procedimentos errados, por falta de atendimento. Infelizmente essas coisas aconteceram, né? As pessoas erraram, se foi por querer acertar ou não, se foi de forma política ou não, a tragédia ela se abateu sobre o Brasil, sobre a sociedade e consequentemente sobre as famílias também. Enfim, a igreja que eu digo agora, a igreja no geral, ela teve a obrigatoriedade de cerrar as portas para qualquer tipo de reunião presencial. E então nós, de uma hora assim para outra, fomos pegos assim de surpresa por isso, né? E nós resolvemos então abastecer os irmãos, a igreja, através de mensagens. É o que a gente podia fazer, gravar as mensagens e colocar essas mensagens disponíveis, principalmente no canal que nós temos, que é o YouTube, que é o canal mais fácil, e avisar os irmãos que esse canal estava sendo usado. Fizemos um grupo de WhatsApp da igreja para que pudéssemos estar em oração. Chegamos a celebrar a ceia através desse grupo da igreja. Alguns irmãos nesse período voltaram para a igreja, se agregaram novamente à igreja, se arrolaram novamente como membros da igreja, serão reconhecidos agora oficialmente na próxima assembleia. E algumas pessoas, outras, nós perdemos o contato e sendo assim não serão mais membros da igreja, porque já faz algum tempo que nós perdemos o contato. Mas enfim, nós arriscamos a vida, irmãos, até vindo aqui gravar mensagens, sem saber sem ter o exato conhecimento do perigo dessa praga que estava aí solta pelo mundo. Mas saímos de casa porque a gente viu o mercado aberto, a gente viu postos de gasolina abertos, outros lugares abertos. Por que não irmos à igreja? Então tomamos algum cuidado. Naquela época nem se tinha a obrigatoriedade de usar máscara, a gente veio do jeito que a gente estava, né? O irmão Sérgio saiu da casa dele, veio para cá, começamos a fazer as gravações, depois nós fizemos acréscimo às pregações, às mensagens, fazendo algumas gravações curtas em casa, através do vídeo no celular mesmo, os nossos quarta com vida, algumas mensagens, para que a igreja pudesse estar junta, caminhando junta, né, unida e sendo abastecida com a palavra de Deus. Em seguida também, o irmão Marco também veio para a igreja, chegamos a montar na igreja a nossa rádio comunitária, para que também a rádio fosse um canal onde a gente pudesse colocar mensagens que estavam sendo veiculadas no YouTube, mensagens antigas. Então a rádio começou a entrar no ar. A princípio ela começou a funcionar aqui na igreja, depois nós começamos a ter muito problema técnico com a internet da igreja. O irmão veio aqui, retirou a rádio, instalou na casa dele e a rádio continua operando. Inclusive agora nós estamos
graças a Deus mudamos a internet, melhoramos e estamos transmitindo os cultos na rádio ao vivo. Então as pessoas podem ouvir o culto ao vivo enquanto nós estamos celebrando o culto na igreja. As pessoas têm acompanhado nas suas casas e há uma forma de rastrear. Então nós temos famílias que acompanham fora o alcance do FM. Então, irmãos, são as formas que nós começamos a encontrar, né? Para que a igreja pudesse ser abastecida, para que nós pudéssemos dar a palavra de Deus não cessasse. A igreja com o templo fechado, mas a palavra não estava fechada, a palavra estava chegando dentro da sua casa. Nesse tempo eu iniciei meu canal particular, que era uma coisa que eu queria há muito tempo ter iniciado, e serviu também de apoio, né? Uma espécie de apoio às mensagens, inclusive alguns estudos, algumas coisas foram colocadas, e eu pude até usar o meu canal particular também para os meus alunos lá no seminário. E alguns programas que a gente começamos com um programa, depois um bate-papo aqui na igreja se transformou em outro programa, que hoje é um programa que alcança muita gente participa do nosso papo de sábado. Então nós, irmãos, resolvemos trabalhar, nesse tempo que o irmão Sérgio nos ajudou com as filmagens, o irmão Marco nos ajudou com a rádio. O que nós resolvemos, irmãos, foi trabalhar, né? Aos poucos, os cultos passaram também a estar presentes em algumas formas de internet, não foram bem trabalhados, a gente precisa melhorar, no caso aí em Facebook, em Instagram, mas a gente continua trabalhando para que isso também fique disponível para os irmãos, porque a maioria dos irmãos tem acesso a esses canais de mídia. Enfim, irmãos, a nossa proposta em meio a toda essa pandemia foi trabalhar. Então viemos aqui muitas vezes para a igreja, começamos também a fazer algumas reformas internas. Aos poucos eu comecei a atender os irmãos aqui, né? Alguns irmãos começaram a ter um pouquinho mais de confiança, começaram a se dirigir aqui à igreja. Então alguns irmãos vieram, nós oramos juntos. Alguns irmãos vieram aqui para receber a ceia do Senhor, então fizemos a ceia com eles aqui, de forma presencial, um irmão de cada vez, com distanciamento. Alguns irmãos vieram trazer seus dízimos, suas ofertas. Inclusive, irmãos, eu quero aqui abrir um parênteses para agradecer a igreja que nesse tempo todo, com o templo fechado, muitos irmãos, muitos mesmo, foram fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, né? Depositaram, trouxeram aqui pessoalmente. Então a igreja, ela não passou sufoco nesse tempo todo. Nós conseguimos arcar com as nossas dívidas, os nossos compromissos, negociamos algumas coisas que foram economia para a igreja, até a questão da limpeza, a companhia, conversamos, conseguimos uma redução, contas de energia elétrica, conseguimos, várias contas vieram com custo zero para nós, melhoramos a internet nesse período para atender melhor a rádio e os nossos trabalhos aqui de mídia que nós estamos fazendo. Enfim, irmãos, eu quero agradecer de coração os irmãos. Sei que alguns estão em dificuldade, muitos perderam o emprego, perderam o seu trabalho, né? O seu trabalho simplesmente desapareceu, não sabemos quando vai voltar, quando vai retornar. Outros perderam o seu emprego, mas aqueles que foram fiéis, eu louvo a Deus. Outros fizeram em forma de trabalho, né, a sua contribuição. Com a ideia de algumas irmãs do Ministério Infantil, nós gravamos algumas aulas. Começamos também, a ideia delas era gravar em casa, com celular, uma palavra para as crianças, e nós conversamos com elas e falamos: olha, nós temos um padrão bacana, nós estamos fazendo uma coisa muito caprichada, viemos para a igreja, gravamos as aulas, e isso tem sido bênção, muita gente elogiando as nossas aulas, com qualidade excelente, qualidade de televisão, lá disponível no YouTube, para os pais aqui da igreja, para os pais, né, de outras crianças, de outras igrejas, amigos, pessoas que têm visitado lá, e as aulas estão lá. Fizemos agora uma segunda gravação, então temos lá muitas aulas disponíveis. O Gota Kids criou força nessa pandemia, o ministério que estava aí
para ser criado. Então esse ministério brotou, assim como o ministério de mídia teve que acordar do nada para produzir tudo isso e oferecer para os irmãos da igreja. Então, dessa forma alcançamos crianças, famílias, pessoas, e não podemos negar, irmãos, que é uma forma de evangelização que a igreja colocou em prática também nessa sua missão de sair fora das quatro paredes. Então, quero agradecer os irmãos que mantiveram a sua fidelidade, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. E em questão da igreja, fomos uma das primeiras, talvez aqui, a primeira igreja da Convenção Batista Nacional em São Paulo a retomar os cultos de forma normal. Retomamos já em junho, meu desejo era retomarmos em maio. Muita gente com receio, mas nós retomamos. Algumas pessoas aqui da igreja acabaram sendo vítimas desse vírus, né? Mas da igreja as pessoas ficaram enfermas, foram curadas, estão trabalhando normalmente. Sei que alguns parentes, alguns irmãos foram recolhidos não pelo vírus, mas pelas consequências do vírus, né? Por outras doenças, por outras comorbidades que tinham. E nós só temos a lamentar e pedir a Deus que esteja confortando. Então voltamos, respeitando o decreto municipal. Antes de retornarmos, irmãos, não só tive acesso à lei, como conversei com colegas que trabalham lá na Câmara Municipal, para termos certeza de que a igreja poderia estar se reunindo, resguardando distanciamento, mantendo a limpeza, mantendo o álcool em gel aí em todos os lugares da igreja, banheiros acessíveis, a limpeza nos pés, enfim. E agora até nós iremos fazer até uma detetização, uma pulverização, melhor dizendo, para que os irmãos tenham mais segurança ainda. Então, irmãos, eu não quero condenar ninguém, ninguém deve condenar quem não retornou ainda. Eu acho que cada um tem que se sentir à vontade, né, em segurança. A comunhão pessoal, ela não tem preço, irmãos, ela não tem preço. A comunhão pessoal é a comunhão bíblica. É bom e agradável que os irmãos estejam unidos. É agradável, é como o óleo precioso, o óleo que desce pela cabeça e passa pela barba de Arão, é como o orvalho que desce pelo irmão. Então a comunhão ela é importante, ela é imprescindível, mas cada um tem que sentir a sua segurança, tá? Eu digo para os irmãos que de todos os ambientes que eu conheço, a igreja é o ambiente mais bem cuidado, tá? Porque nós temos cuidado, nós temos zelado para que você venha aqui e tenha essa segurança enquanto você participa dos cultos. Já retomamos com os jovens, nem todos estão participando, jovens, adolescentes, mas nós retomamos também com, assim, aos poucos, estamos devagarinho. A igreja investiu, comprou uma mesa de ping-pong, uma mesa de pebolim, para que nós pudéssemos ficar aqui dentro. Como eu falei, aqui é o lugar seguro, aqui é onde a gente sabe como cada um está de saúde e tudo mais. Então nós temos participado com jovens aqui dentro, de brincadeiras, estudos bíblicos. Tem sido um momento maravilhoso, muito gostoso. Eu acredito que é a última juventude que eu vou conseguir acompanhar pela minha idade, né? Então eu estou curtindo bastante também esse trabalho com jovens e estou aí de intruso no meio deles e vou ficar mais um pouquinho. Até o momento desse pronunciamento, nós tivemos algumas crianças frequentando a igreja e nós estamos vendo até a necessidade de alguns professores ficarem escalados para termos aulinha com 2, 3 crianças, para que elas possam se sentir também acolhidas aqui na igreja, já que o culto se torna cansativo para elas. Então, irmãos, nosso horário foi ajustado para as 18 horas aos domingos, e assim nós vamos permanecer até o final do ano, e provavelmente esse será o nosso novo horário dominical dos cultos. A gente fez uma pesquisa aí, conversando com muita gente. Alguns gostariam do horário matinal, eu inclusive gostaria, mas a grande maioria prefere o horário tradicional, que é o horário vespertino, ou seja, no finalzinho da tarde. Então, provavelmente estaremos mantendo o culto às 18 horas, e isso vai ser provavelmente por todo o próximo ano. Faremos nossa assembleia agora presencial em outubro, com todo o distanciamento, tudo direitinho, tomando cuidado, né? Por isso que nós vamos fazer também essa pulverização na igreja, para que você possa vir em segurança participar dessa assembleia. E ela é muito importante pela renovação de membros e algumas propostas de trabalho que nós vamos colocar, né? Uma delas é a escola bíblica via redes sociais,
Então nós já estamos fazendo aulas, as aulas estarão disponíveis para você. Faremos pequenos comentários nos cultos à noite e você terá acesso às aulas lá da escola bíblica. Não é mais escola bíblica dominical, porque você vai subir no domingo, você vai ter o tempo que você quiser para passar esse estudo, e divulgue, reparta para outras pessoas. Mas nós vamos deixar os estudos lá, tá? Vai ter na playlist Gota Kids, aula para crianças, playlist mensagens, mensagem de culto de domingo, playlist quarta convida, mensagens rápidas, né? Que nós vamos lançar para que você tenha, e playlist estudo bíblico, né? Você vai ter lá os estudos baseados na palavra de Deus para a sua vida. Também temos aí um trabalho com as crianças do bairro. Nós estamos adquirindo aí a responsabilidade através do irmão Roberto da quadra, e nós vamos então trabalhar com as crianças que faziam parte anteriormente do trabalho que nós tínhamos na quadra do colégio aqui do lado. Então, quadra fechada, não vai abrir esse ano. Nós temos agora esse trabalho com as crianças. E uma dinâmica diferente que nós estamos buscando nos nossos cultos dominicais. Nós já implantamos isso. Já estamos implantando algumas mudanças. Os irmãos estão vendo um culto mais informal, uma forma de nós estarmos mais perto da igreja e a igreja mais perto do pastor. A visão para fora, irmãos, a linha missional, a igreja presente no bairro, essa visão nós não podemos perder. Essa visão nós não podemos perder. Então, é a visão, irmãos, que nós queremos levar adiante. Igreja saindo das quatro paredes. Tá? Estamos iniciando também uma parceria com os irmãos da Jocum. Para quem não sabe o que é uma missão, jovens com uma missão, aqui do setor norte, aqui de São Paulo. Eles têm uns trabalhos muito bacanas e nós estaremos conhecendo o trabalho deles para que possamos fazer parcerias de evangelização no bairro e lá juntamente com eles. Temos também uma proximidade muito grande com o IAS. O IAS é o Instituto de Ação Social Enéas Tonini. É o Instituto de Ação Social da Convenção Batista Nacional. Então nós estamos fazendo uma proximidade para possíveis futuras parcerias. A única coisa que eu posso garantir para os irmãos é que virão trabalhos comunitários para a igreja no futuro, e isso eu posso falar com toda a propriedade. Por isso que a igreja tem que estar preparada. Investimento interno em treinamento, nós estamos retomando, e assim nós vamos caminhar até o final do ano, pelo menos, irmãos. Tá? Não sabemos como será o país no próximo ano, só que nós não podemos ficar parados, tá? Não podemos. Algumas irmãs se mobilizaram, fazendo até um bazar missionário. Olha que bacana, em plena pandemia, fazer um bazar. O irmão vai fazer doces para vender, tudo isso com a ideia de nós darmos a nossa oferta para missões. Não podemos fazer festas grandes como nós fazíamos, mas podemos fazer coisas mais restritas. E isso é por demais importante, irmãos, porque a visão ela não fica travada. Então, irmãos, esse pronunciamento, há muito que eu queria falar para os irmãos, para que os irmãos tenham direção. A igreja, ela tem direção, ela tem visão, ela sabe o que está fazendo. Tá? Nós não estamos caminhando perdidos, irmãos, em toda essa história. Louvado seja Deus, que o Espírito Santo nos deu uma ideia, uma orientação, e nós estamos seguindo isso. Vamos investir pesado nas redes sociais, os irmãos tenham certeza disso, para que haja muita divulgação do nosso trabalho. Vamos investir pesado em preparo dos irmãos, vamos investir pesado em evangelização aqui nesse bairro. A igreja tem que ser um farol aqui nesse bairro, a igreja tem que influenciar aqui esse bairro. Como nós somos homenageados na minha pessoa em 2017 pelo trabalho que essa igreja fez. Vamos resgatar isso, irmãos. Vamos buscar isso de volta. Vamos fazer com que a igreja Água da Vida seja uma presença agradável aqui para as pessoas, e que o evangelho de Jesus continue nos nossos lábios, nas nossas ações e nas nossas atitudes, para a honra e glória do Senhor. Avante e brave. Trabalho, trabalho e trabalho. Como dizia meu velho mestre Enéas Tonini, eu não quero morrer de pijama. Eu espero que também você esteja com as mangas arregaçadas e avante e brave para a glória de Jesus. Um abraço, irmãos. Obrigado pelo tempo que você despendeu para ouvir esse meu pronunciamento. E eu faço ele para você, para a igreja e para nossos amigos. Obrigado. Fica com Jesus.